Amém? E o tema da mensagem hoje é Fora do Lugar, o milagre que só acontece longe da sua zona de conforto. Eu sei que você já pensou, lá vem o pastor. Certeza que você já pensou. O problema é que o conforto, ele nos acomoda. Só que o chamado te desloca. Então Deus quer ser resposta para você hoje. Vamos ler o texto. Marcos 8, 22, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Eu vou ler de novo essa parte, você precisa fixar. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Depois, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele está dizendo o quê? Não volte da onde eu te tirei. Pesado, né? Então, ele tirou o cego da aldeia para curar o cego e disse: não volta. Por quê? Porque nós vamos descobrir agora, né? Sabe qual que é o problema? A gente aprende a sobreviver em lugares. A gente acha que a gente está com tudo sob controle. Não, pastor, pô, eu sei os caminhos. Joinville, eu conheço tudo, aqui é meu beco. Não, pastor, lá na empresa, lá eu domino, lá eu sei o que eu estou fazendo. Meus amigos, então, o texto apresenta um homem cego, mas um homem que conhecia a aldeia. Um homem que mesmo sem enxergar com os olhos, conhecia os caminhos, os meandros da igreja. Ele era cego, mas o lugar ele conhecia. A gente sabe que quando você fica com uma perda de alguma coisa, por exemplo, de visão, você maximiza outras coisas. Então aquele homem escutava muito bem. Ele conhecia o som das calçadas, ele conhecia as pessoas pelas vozes. Ele conhecia o cheiro dos lugares. Ele passava por lugares e ele reconhecia, mesmo sem enxergar. Ele sabia onde era seguro andar, aonde não era seguro andar, mesmo sem enxergar. Por quê? Porque ele se adaptou àquela condição. Então ele se locomovia, ele vivia adaptado, sobrevivendo a algo que ele não tinha o que fazer. Então ele foi aprendendo. E nesse ponto, quando eu escrevi a mensagem, o Espírito Santo falou muito comigo. É possível viver cego, mas somente adaptado. Estar cego e se sentir confortável. É possível você estar cego, mas se acostumar com aquele tipo de vida. Você sabe os caminhos. Você está familiarizado com as rotinas, com as vozes, com os cheiros, com os lugares. Você está acostumado a fazer as mesmas coisas, mesmo sem enxergar. Você tem o controle. E talvez alguém aqui está vivendo assim. Você até está adaptado, mas não está conseguindo enxergar tudo que Deus tem na sua vida. Você conhece, a gente diz muito, né? Pastor, eu conheço o caminho das pedras. Eu sei me virar. Tá tudo bem, pastor, eu já acostumei. Não, pastor, não se preocupa. Eu sei como funciona a vida, pastor.
Eu aprendi na vida. Minha faculdade é a vida. Minha faculdade, não, pastor, acalma teu coração. Mas você está vivendo o propósito ou sobrevivendo uma cegueira? Será que você não está em ambientes ainda apenas porque você prefere fazer de conta que você não enxerga do que você ter que tomar decisões e sair? Por quanto tempo você vai sobreviver quando Deus está dizendo, eu quero que você viva o propósito? Quanto tempo você vai ficar preso em lugares que Deus já mandou você sair? E aqui nós acabamos de ver um cego. Entenda, o que me pega muito, essa passagem, quando eu fui ler, a Bíblia diz que tomou o cego pela mão, a gente acabou de ler. Só que no original, no Novo Testamento, no grego, essa expressão significa epilabonenos. Não é um toque superficial, não é assim. Está dizendo que é como se Jesus agarrasse firmemente, com intenção, com propósito, dizendo, eu não vou só te consolar aqui, eu vou te arrancar daqui. Ele não fez um carinhozinho na mão do homem. No grego, ele arrancou o homem, ele pegou pelo braço e falou, venha. Nossa, como Jesus foi bruto. É que às vezes no carinho você não obedece. É que às vezes só segurar na sua mãozinha você vai permanecer onde você está. Então às vezes ele tem que pegar na sua mão e te arrancar de onde você está, com raiz e tudo. E o texto diz o quê? Que ele cura o homem fora da aldeia. Pô, pastor, fala, por que ele não ali, né? Chegou ali já no cara, pá. Tá. Pô, teve que pegar o cara, arrancar o cara e levar para fora. Era mais fácil, não era? Se eu sou Jesus, tá curado. Ele arrancou o homem da aldeia, o texto diz. Ele não curou ele ali dentro. E aí, aqui eu começo a pregar para muita gente. Tem situações na sua vida que Jesus não vai manter como está, porque senão você nunca vai se curar. Tem ambientes que Jesus não vai permitir que você permaneça, porque senão você não vai voltar a enxergar. Tem milagres que Ele não vai fazer se você continuar a insistir e permanecer onde você está. Tem situações que se você não mudar, mentalidades que você não mudar, entenda, o milagre vai vir quando os hábitos mudarem, quando a mentalidade mudar. Mas pastor, é tão difícil para mim, sempre foi assim, eu falo isso sempre. Tem milagres que só vão acontecer quando você aceitar sair da sua zona de conforto. Deus está falando com pessoas aqui. Eu já cansei de tentar segurar na sua mão. O que Deus está dizendo para nós hoje, eu vou te arrancar. Tem pessoas que ficam presos em lugares por responsabilidades criadas por si. Ai pastor, mas nossa, se eu sair daquela empresa eu acho que quebra. Tem gente que não age como salvo, mas sim como salvador. Ai nossa pastor, imagina, a minha família precisa de mim. Se eu não estiver lá, não acontece o mesmo já. Vai se converter. Desculpa, fazia tempo que eu não falava isso. Mas é verdade, é que é indignante. Às vezes pessoas paralisam as suas vidas, os seus propósitos, para viver coisas novas. Por que Ele não curou na aldeia, gente? Porque tinha gente ali que não estava preparado para o milagre. Por que Ele não fez dentro da aldeia? Era mais simples, mais prático. A Bíblia diz que ele recém chegou. Ele chegou e já saiu, Fran.
Você imagina, eu estou chegando num lugar para o outro saindo. Não, era mais fácil, resolve ali. Só que Jesus olhou em volta e falou, não, tem gente aqui que não está pronto. Tem estação nova que tem pessoa que não está pronta. Só que sabe o que acontece? A gente carrega responsabilidades que não são nossas. A gente às vezes permanece em ambientes ou vive situações por achar que a gente é indispensável. Ai, sem mim. Entenda. O que Deus está falando com você hoje, Ele segura em você com força. Ele te arranca. Não é de qualquer jeito, que é na brutalidade. Vem cá, é o grego que diz, vem. É intencional. É verdadeiro. É cuidado de pai. Então entenda. Tem milagres que só vão acontecer quando você sair da onde você está. Tem gente que fala, mas pastor, isso é uma punição. Deus não te tira de lugares para te punir. Entenda isso. Ele te tira de lugares para te revelar. Só que você insiste em permanecer. Entende? O Espírito Santo está mexendo em você, em áreas que talvez você está dizendo, mas está tudo bem. Pastor, mas aqui está tudo tranquilo. Entenda, Ele não está fazendo isso porque Ele quer complicar a nossa vida nessa noite. Mas porque Ele quer nos tirar para um novo nível. E toda vez que Deus quer mudar o teu nível, Ele muda a tua geografia. Aleluia. Eu vou ler de novo. Jesus entra, o povo traz o cego chega, Jesus faz um milagre, não, ele arranca o cego e fala, vem para cá querido, vamos lá para fora, vamos para longe. Mas pastor, eu estou tranquilo pastor, as coisas estão sob controle. Para o cego também estava, ele conhecia o ambiente, ele sabia. E o que o texto diz? Oh, vem cá cego, vamos lá fora. Antes de Jesus se tirar, Ele te pega pela mão. Ele não simplesmente fala, ei, vamos para fora. Oh, só fez isso com Lázaro. Então entenda o que nós estamos falando aqui. Ele não apenas te aponta o caminho. Ele não diz assim, vai lá para fora, eu já te encontro daqui a pouco querido, acabei de chegar, espera a tua vez. Ele não fala isso. O texto diz que Ele pega na mão. O texto que nós lemos diz assim, Jesus tomou o cego pela mão. Eu acabei de falar, epilabomenos. Diz o que? É pegar na mão de alguém com firmeza, com direção. É o toque de alguém que diz, você não sabe para onde ir, mas eu sei. Você não enxerga o caminho, mas eu enxergo por você. O que Deus está dizendo, tá bom, eu sei que você não conhece a estrada, eu sei que você nunca esteve aqui, eu sei que você não enxerga, mas ei, eu estou te pegando pela mão, segura na minha mão, eu vejo por você, eu decido por você, eu te levo aonde você não vê, eu sei o que eu estou fazendo. O que Deus está falando conosco é apenas segura na minha mão. Você não precisa enxergar, você não precisa conhecer, você não precisa saber o que vai acontecer. Apenas vem comigo. Entenda. Antes dele deslocar você, Ele vai segurar em você. Eu sei que talvez você está dizendo, pastor, mas eu nunca pensei nisso. Eu sei que você talvez não planejou essa mudança, você não planejou essa saída. Mas pastor, eu nunca pensei em mudar de emprego. Pastor, eu nunca pensei em mudar de igreja. Pastor, eu nunca pensei em mudar de cidade. Pastor, eu nunca pensei em mudar de estado. Eu sei. E tudo aquilo que tira a nossa zona de conforto, aquilo que não está planejado. Eu sei que talvez portas estão se fechando, pastor, está uma luta.
talvez portas estão fechando, talvez você está chorando um relacionamento que acabou, uma pessoa que foi embora, que você não esperava. Talvez ciclos foram interrompidos, amizades se acabaram. Talvez você está em ambientes e coisas que antes faziam sentido agora não fazem mais. Entenda. Eu sei que você dentro de você está fazendo uma pergunta. Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, por que essa porta se fechou? Por que ele ou ela foi embora? Deus, por que de repente parece que tudo está dando errado? Por que eu perdi o controle, Renine? Por que eu sinto, pastor, tiraram o chão onde eu colocava os meus pés? Eu sei que tudo aquilo que te tira da zona de conforto. Mas sabe o que o Espírito Santo hoje está dizendo para você? Eu estou segurando a sua mão. Eu vou falar de novo que teve 2 crentes aqui. Eu estou segurando a sua mão. Você não está sendo arrancado, você está sendo guiado, direcionado. A presença de Deus está quase me fazendo cair aqui. Deus está falando com pessoas. Oh Espírito Santo de Deus. Tem gente que insiste em toda hora voltar para a velha vida, voltar, permanecer onde Deus já mandou sair. Tem gente que se acomodou. Pastor, se assim está difícil, imagina se eu sair, o que eu vou fazer? Ele está dizendo, eu estou te segurando pelas mãos. Entenda, Deus está dizendo que a mesma mão que te tira vai ser a mão que vai te sustentar. A mesma mão que talvez te desloque é a mão que vai te proteger. A mesma mão que talvez mexa na sua geografia é a mão que guarda o seu destino. Então não tenha medo, querido. Se você saiu de casa hoje com dúvida no seu coração, se você tenta fugir de decisões que você precisa tomar, hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou segurando a sua mão, apenas saia, apenas vem para fora, vem viver um novo de Deus. Talvez no natural você busque uma explicação, talvez não vai ter essa explicação, não tem como explicar o que está acontecendo. Mas entenda que nós estamos falando sobre os céus, nós estamos falando sobre o espiritual, e Deus está dizendo, eu te conduzo, eu te levo, eu sei o caminho. Não é sobre o que os teus olhos enxergam. Quantos cegos Jesus fez ver? Muitos. Aqui você pode estar pego na história do milagre. Mas aqui o que Jesus está ensinando não é sobre o milagre, porque isso para ele era... Ele teria feito na aldeia. O que ele está nos ensinando é que tem ambientes que estão travando o milagre que Deus quer fazer. Tem rodas de amigos que estão impedindo você de viver o milagre. Tem conversas que estão impedindo você de viver o milagre. Então entenda, há milagres que não vão acontecer na aldeia que você está. Mas pastor, tá tudo dando certo, tá legal, já estou acostumado. O texto que nós lemos
Ele diz o quê? Que Jesus levou o cego para fora. E no original, essa passagem, eu não sou muito bom em grego, diz assim, exegagem, que é a mesma raiz de êxodo. Ou seja, Jesus está fazendo um êxodo pessoal com aquele homem. Ele está tirando um homem de lugar, porque Ele quer levar esse homem para outro nível. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você levante as suas mãos. E eu quero que você pegue essa palavra. Deus me falou que Ele está fazendo êxodos individuais nessa igreja. Deus falou para mim, eu digo no temor de Deus, eu estou movendo pessoas para subir o nível. Eu estou criando conexões para subir o nível. Deus não quer que você permaneça no mesmo nível. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Seja a resposta aos corações, Senhor. Como eu queria saber cantar. Será que se eu mudar de aldeia? Será? Eu sei que você está dizendo assim, pastor, mas o senhor precisa entender que é necessário, eu já me planejei, está tudo certo, eu já tenho tudo mapeado, eu já tenho todas as minhas metas. Eu já tenho, tá tudo, pastor, eu vou fazer isso, e depois isso, e daí lá na frente eu faço isso. Ai, que bonitinho. Ai, eu acho tão legal. Imagina Deus olhando. Que legal. Nossa. Eu vou perguntar para você, você vai ter que me responder. Por que Ele não curou dentro da aldeia? Lembra? Não sei se você lê Bíblia, mas em Mateus 11, 21, Jesus fala de Betsaida. Sabe o que Ele fala? Ai de ti, Betsaida. No grego diz ousa soi. Sabe o que significa? Um lamento profundo. O que Jesus está dizendo? Vocês viram muito Betsaida, mas creram pouco. Tiveram acesso, mas não tiveram resposta. No original, Betsaida era uma aldeia acostumada a ver, só que não era acostumada a crer. E aí, aqui é algo muito sério que o texto me trouxe. Existem ambientes que têm movimento, mas não tem presença. Existem ambientes que têm movimento, mas não tem milagre. Tem barulho, mas não tem presença. Tem religiosidade, mas não tem fé viva. Às vezes a aldeia que Deus está falando são amizades, trabalho, coisas que você não consegue largar. Às vezes é um padrão de vida que você chama de tá tranquilo, meu pastor, mas é uma estagnação espiritual para você. Às vezes é um pecado que hoje o mundo trata de socialmente aceitável, ou um pecadinho. Não, isso aí não dá nada. Nem tudo que eu posso, eu devo. Então, o que Deus está falando para nós hoje é: há milagres que eu vou fazer somente fora desse ambiente. E hoje, eu vou te tirar de lá. Hoje Deus vai pegar na mão de pessoas e tirar da aldeia. Hoje é a noite de cura, de milagre. Hoje é a noite de você voltar a ver.
Entenda que o conforto até te protege da dor, mas muitas vezes o conforto te afasta do milagre. O tá tudo bem, já estou acostumado, ele te afasta. Então entenda, tem gente aqui que talvez está dizendo assim: pastor, mas eu não estou em crise. Mas você está crescendo? Tem gente que talvez diz: pastor, está tudo bem, está tudo seguro, tudo sob controle. Talvez você não está mal, só que também não está avançando. Você se sente confortável, só que é um conforto sem propósito. E o conforto sem propósito é uma prisão disfarçada. Então, entenda, é por isso que Deus talvez está mexendo em coisas. É por isso que portas estão sendo fechadas. É por isso que Deus está te tirando de ambientes que, se não fosse Ele te tirar, tu permaneceria para sempre. Enquanto eu escrevi essa mensagem, veio muitas coisas no meu coração. E às vezes a gente chama de perda, mas não é perda, é livramento. Às vezes a gente acha que perder algo que aos nossos olhos era... E Deus está dizendo: eu estava te livrando, eu estava te protegendo. Às vezes o que nós chamamos de fim, na verdade, é Deus nos tirando da aldeia e preparando o nosso milagre. O que Deus está querendo nessa noite não é só talvez mudar a sua geografia. Ele está querendo nos alinhar novamente. E essa é a parte mais extraordinária para mim do texto. Jesus gospe, ou cospe, que é mais bonito, cospe no olho dele, impõe as mãos e pergunta: está vendo alguma coisa? O que o homem diz? Vejo homens, mas parecem árvores. Ele quer dizer o quê? A minha visão ainda está turva. Então, olha que coisa interessante. A visão até já tinha voltado, mas não estava nítida. Ele já conseguia ver, pastor, mas ainda parecia umas árvores se mexendo. E tem gente aqui que está exatamente assim. Você até saiu de alguns lugares, deixou algumas amizades. Deus mexeu em outras. E aí, para te mostrar, Ele começou a abrir a sua visão. Só que ainda você não enxerga tudo com clareza, porque existem coisas que ainda precisam sair. Você talvez está dizendo: pastor, eu já mudei. Talvez você já não é mais quem você era. Sim, Deus está dizendo, tem pessoas aqui, mas você ainda não entendeu totalmente quem Deus está te chamando para ser. Você diz: pastor, eu já mudei, já estou na versão 2026, igual o pastor. Hoje eu dei uma escorregada para 24, mas voltei. Quase que eu pisei na aldeia, mas já voltei para fora. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu já sou tão diferente. Eu já mudei. Só que você não consegue enxergar o que Deus ainda tem para você. E é sobre isso. É sobre isso. O que o texto diz? O que Jesus faz? A Bíblia diz que Ele coloca as mãos novamente. E aí vamos lá para entender o que significa isso. No grego, polen, epteken. Ele reaplica o toque. Ele não... Entenda. Talvez você fale assim: mas pastor, Deus acabou de fazer, tá tudo bem, eu não estou enxergando direito ainda, mas já estou enxergando alguma coisa. Só que Ele não tem medo de fazer de novo.
O texto diz que ele reaplica o toque. Ele não tem pressa. O segundo toque é propósito. O segundo toque é necessário. Não adianta ter ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade. Ele não se adianta e não se atrasa. Então entenda o que Deus está falando. Ele está nos alinhando. Ele não está preocupado em te responder rápido. Pô, pastor, eu estou orando já faz um tempo e Deus não me responde. Ele não está preocupado em te dar uma resposta rápida. Ele está comprometido em construir em você uma resposta profunda e duradoura. Então para de cobrar velocidade para Deus e começa a se preparar para ser essa resposta. Por que será que ainda não aconteceu? O que está faltando? Aqui a gente entende que o primeiro toque nos tira da cegueira. O primeiro toque, a gente já começa a ver vultos. O segundo toque traz clareza. Fica nítido. É como se o quê? Para você entender. O primeiro toque nos tira do passado. O segundo toque nos direciona para o futuro. Eu vou falar de novo que teve 2 crentes que pegou o pastor. O primeiro toque nos tira do passado. O segundo toque nos direciona para o futuro. Deus está tocando a segunda vez em pessoas. Deus está dando direcionamento. Tem gente aqui que eu sinto no meu espírito, está no meio do caminho. Tem pessoas aqui, Maiquinho, que está quase perto. Já não consegue mais viver como antes. Só que ainda não consegue enxergar tudo que Deus prometeu. Porque insiste em permanecer ainda em lugares que Deus falou para não permanecer. Ou talvez voltou para lugares que Deus disse, só não volta lá. Não vai de volta. Entenda, talvez essa palavra está te trazendo desconforto, mas o desconforto de hoje é o alinhamento de amanhã. Então é importante você entender. Às vezes Jesus só está dizendo, deixa eu colocar a mão outra vez. Ainda tem umas coisinhas para a gente alinhar. Tem umas coisinhas, uns detalhezinhos. E aí vem a parte que eu acabei de falar. Depois de curar, o que Jesus diz? Não volta. Não volta. Depois que a visão fica clara, o texto diz que o homem passou a ver claramente. Nós acabamos de ler. No original a palavra usada é diaplepsen. Significa ver de longe, ver com profundidade, ver com nitidez. O homem virou uma águia. Enxergava muito depois do segundo toque. Jesus devolve a ele não só a visão física, mas a capacidade de enxergar o caminho à frente. Só que o que Jesus diz para ele? A ordem é, não entre de novo na aldeia, não volte para lá. E se você parar para pensar, isso é muito forte, porque Jesus está dizendo, eu não fiz tudo isso em você, para você voltar para o mesmo ambiente que destruiu a sua visão. Meu Deus, eu vou ler de novo isso, porque isso é muito forte. Eu não fiz tudo isso em você, para você voltar para o mesmo ambiente que destruiu a sua visão. Não volta. Sabe o que isso significa para nós hoje? Não adianta Deus nos curar se a gente voltar a ter as mesmas conversas que antes adormeciam a nossa fé. Não adianta Deus nos curar, nos libertar, e você voltar para os mesmos ambientes, para os mesmos hábitos, para as mesmas rodas de amizades. Ele não fez no meio dessas pessoas, Ele tirou para fora. Não adianta Deus se tirar de um relacionamento tóxico e você não sair do Instagram stalkeando aquela pessoa. Fica se alimentando de lembranças doloridas.
pesos e memórias doentias. Não adianta Deus abrir a nossa visão e a gente insistir em frequentar ambientes que ofuscam o que Deus acabou de acender. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando Deus diz para o homem, não volta, Ele está dizendo, da onde eu te tirei, foi lá que você adoeceu. Da onde eu te tirei, foi lá que você ficou cego. São aquelas pessoas à sua volta que fizeram você permanecer doente. Pastor, mas era minha família. Família, esposa e filhos, se você é casado. Família, esposa e filho. Pai e mãe é parentela. Abraão teve que fazer o quê? Deixar sua parentela, não sua família. Deus jamais, eu digo que pastor, o que está acontecendo, irmão? Onde é que você está? Só vejo tua mulher sozinha. Não, pastor, estou cumprindo o meu chamado. Chamado que separa a família? Aonde? Me mostra na Bíblia, irmão. Não é profecia, não, na Bíblia. Onde que está dizendo que vai ter chamado que destrói família? Chamado que afasta marido e mulher? Me mostra na Bíblia. O problema é que você não tem coragem para enfrentar. E é melhor eu colocar na conta de Deus. Deus chamou, Deus falou. Toda vez que algumas pessoas têm uma fraqueza para decidir algo, coloca na conta de uma palavra. Deus chamou, estava orando. Uma nova visão. Ah, meu Deus. Quando que alguma coisa de Deus vai te afastar do propósito? Quando que algum chamado de Deus vai te afastar? Não existe isso. Não existe. Então entenda. Se Deus te tirou, não volte, porque quem volta perde a visão. Quem volta perde a visão. Mas pastor, nossa, mas eles dependem de mim. Eles precisam, tá comigo, eles passaram para mim a responsabilidade. Pois é, querido, tu está querendo agradar homens. Agrade os céus. Então entenda, tem gente aqui que Deus já tirou da aldeia faz tempo, só que o coração permanece lá. Tem gente que já não está mais no ambiente, pastor. Tem gente que não está mais, mas o coração fica preso lá. Ai, mas ele, mas ela. Ai, nossa. Não, querido. Ciclo se encerra. Para de ficar preso em coisas do passado. Para de ficar carregando para o novo tempo coisas antigas. Deus não tirou você do ciclo porque Ele queria que você mantesse o seu coração e seus pensamentos lá. Então entenda, Deus já encerrou capítulos, só que você insiste em tentar reabrir, tentar de novo. Não, mas vai ser diferente, pastor. Não, agora eu sei que vai ser. Até você diz assim, não, pastor, não é Deus, não quero nem saber. Só que fica preso em lembranças negativas, fica querendo saber o que pensa, como está, fica perguntando para os outros à sua volta. Entenda, o Espírito Santo está nos dizendo, eu te tirei para te preservar. Então entenda, se a gente ficar insistindo em voltar, não é só o lugar que talvez a gente perca, mas é a visão de novo. Deus está dando oportunidades nessa noite. Entenda, Deus está dizendo, não volta. Deus está dizendo, hoje eu te seguro pelas mãos e você precisa sair da aldeia de sentimentos, da aldeia de rodas de amizades, de trabalho, de ministérios, de cidade, de estados.
Espírito Santo de Deus. Como é bom sentir a tua presença, Espírito Santo. Como é bom sentir a tua presença. Tu tem liberdade neste lugar, Espírito Santo. Seja a resposta aos nossos corações, Espírito Santo. Oh Senhor, que a gente tenha discernimento do teu toque, Espírito Santo. Se necessário, nos agarre com força, Espírito Santo. Nos arranque, Senhor. Eu não aceito mais que os teus filhos vivam cegos espirituais, Senhor. Nós não somos uma igreja de sobrevivência. Nós somos uma igreja que nasceu para prosperar, para reinar, para viver os melhores frutos dessa terra, Senhor. Oh Espírito Santo, liberta pessoas que estão aqui dentro com o coração amarrado a perdas, a sentimentos, a traições. Talvez Deus literalmente arrancou alguém da sua vida. E era muito engraçado, porque quando esse alguém estava lá, talvez você não dava verdadeiramente importância. E hoje, o remorso é maior do que as saudades. O que Deus está dizendo para você é: ei, eu estou segurando nas suas mãos, eu vou tocar 2 vezes, eu estou te curando, eu estou te libertando, eu estou te direcionando. Você ainda não está enxergando, mas eu sou o caminho, eu te levo, eu sei aonde você vai. Oh Espírito Santo de Deus, fique de pé no seu lugar. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Pode vir toda a banda, não se assustem, tudo está sob controle. Espírito Santo de Deus, sabe o que Deus está dizendo? Você não está perdido, Ele segura na sua mão, você está sendo guiado. Talvez hoje você se sinta exatamente assim: pastor, eu estou me sentindo deslocado, eu não sinto que eu estou pertencente. Eu não estou mais aonde eu estava. Só que também eu sinto que eu ainda não cheguei aonde eu deveria chegar. Eu me encontro no meio do caminho, meio estranho, diferente. Eu estou com medo, pastor. Você olha e vê todas as portas que se fecharam. Você está vendo aqueles planos que não deram certo. Coisas que você tinha certeza que seriam para sempre, só que não foram para sempre. Oh Espírito Santo de Deus, você está sentindo um desconforto interno que você não sabe explicar o que é. Oh Jesus, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você, que você sabe, Deus está mexendo em algumas coisas. Você deve estar dizendo: eu não entendo tudo, mas eu sei que Deus está chacoalhando a minha vida, pastor. É nítido que Deus está fazendo uma bagunça. Oh Espírito Santo, entenda, Deus quer que você mude essa frase interna. Você não vai mais dizer: eu estou perdido, eu estou assustado. Você vai começar a dizer: eu estou sendo guiado pela mão do Senhor. Entenda, você não está largado ou abandonado, você está nas mãos dEle. Lembra o que nós lemos? Ele tomou o cego pela mão, Ele tirou da aldeia, Ele tocou mais uma vez, Ele tocou de novo, Ele curou, Ele protegeu, dizendo: não volte. O mesmo Jesus está aqui hoje, segurando a sua mão na estação que você está vivendo. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo,